A partir do verso de número 15. A partir do verso de número 15, por gentileza. Todos têm? Atos, capítulo 1, a partir do verso de número 15, a epígrafe do texto vai falar acerca da escolha de um discípulo chamado Matias para ocupar o lugar de um outro discípulo, o qual, sobre esse personagem, eu quero falar nessa noite. Todos têm? Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho, com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isso é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome. Damos a ti, Senhor, tributamos ao Senhor honra e glória. Fale conosco mais uma vez, carecemos, precisamos de ouvir, mas também compreender a tua santa palavra deste púlpito. Fale conosco, prepare o nosso coração, a nossa mente, para podermos entender, ó Pai, acerca do teu reino. Seja exaltado o teu nome e a igreja do Senhor diga amém. Toma o teu assento, por gentileza. Eu quero, nessa noite, falar subordinado ao tema: não percamos as oportunidades. Você que gosta de anotar, anote. Não percamos as oportunidades. O texto que lemos, ele já está mencionando acerca de um acontecimento que foi a morte de Jesus. Eles estão sendo específicos em dizer, Pedro, naquela reunião, que Judas era aquele que fazia parte do grupo, que foi escolhido por Jesus, mas que perdeu as oportunidades que lhe foram dadas. Eu quero nessa noite que você se atente para essa questão das oportunidades que nós estamos tendo. No decorrer de todo o ano, nós estamos tendo oportunidades que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido. Portas que se abrem, amizades, oportunidades que o Senhor concede para que venhamos trabalhar na obra, na seara, para exercer a função a qual Ele tem nos confiado, o qual Ele que nos escolheu. Ele tem nos escolheu para uma missão. Nós sabemos que Deus escolhe com um propósito. E olhando para esse texto, nós vamos perceber, nós vamos observar aqui
que Judas Iscariotes, esse discípulo que foi escolhido por Jesus, ele que presenciou muitos milagres, que viu os pães se multiplicarem, viu os peixes se multiplicarem. Um homem que presenciou a pesca maravilhosa. Aconteceu ali. O homem que viu Jesus levantar ali aquele menino, filho daquela viúva em Naim, que viu Jesus operar um milagre na vida de Lázaro, ressuscitando Lázaro em Betânia. Esse homem, ele está presente diante de todos esses milagres que Jesus operou. Ele viu o cego Bartimeu enxergar. Ele viu aqueles leprosos serem curados. Eu quero a sua atenção, que trago esses acontecimentos à tua memória, para que nós venhamos aqui analisar isso, observar isso com muito cuidado, porque nós não estamos falando de Abraão, de Moisés, de Davi. Nós estamos falando de um discípulo chamado Judas, que teve o melhor pastor, teve o melhor mestre, teve o melhor ensinador presente. Ele esteve diante de alguém que o chamava de amigo, mas que, olhando para a trajetória de Judas, olhando para a biografia de Judas, nós vamos perceber que o final dele foi terrível. O final de Judas foi uma catástrofe. Um homem que presenciou tantas coisas extraordinárias teve um fim trágico. Ele é conhecido como aquele que traiu o mestre. Traiu o mestre. E eu quero que você possa analisar isso e que venhamos aqui nessa noite fazer um paralelo com a nossa caminhada. As oportunidades estão sendo dadas. Um Cristo, um Jesus que nos escolheu como escolheu Judas, que tem confiado uma missão, que tem nos escolheu, nos vocacionou e está dizendo assim: olha, comigo você irá fazer proezas. Comigo você vai alcançar os objetivos, não só os seus objetivos, mas os objetivos que são as prioritários, que é o reino de Deus. Comigo vocês vão conseguir. Eu vejo Jesus nos olhando para mim e para você e dizendo agora: vocês estão diante de oportunidades. Todos os dias. Não há ninguém, não somente aqui nesse santuário, nos assistindo, mas não há ninguém que não possa dizer: eu não tive oportunidade. Todos recebem oportunidades. Todos. Todos, oportunidade de virem para a América, oportunidade de uma porta de trabalho, oportunidades surgem para todos. E essa oportunidade surgiu para você, surgiu para esse homem. E eu quero aqui, eu separei alguns pontos da vida de Judas, das etapas da vida de Judas, analisando o caminhar de Judas, as decisões de Judas, as escolhas que ele tomou,
tirando isso como lições para as nossas vidas, para que nós não venhamos cometer os erros que esse discípulo cometeu e teve um fim trágico. Nós precisamos olhar para as Escrituras e tirar lições, até mesmo daquilo que deu errado, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Quantos estão comigo? Amém. Nós precisamos aprender com isso. A palavra do Senhor deixa todos os acontecimentos como figuras, como ensinamento, como sombras, para que nós venhamos analisar, olhar e dizer: opa, eu não posso cometer esses erros. Mas eu preciso andar naquilo que está estabelecido pela palavra. E eu começo a olhar que a primeira etapa da vida de Judas, se você quiser, você anota, a primeira etapa da vida dele, ele que foi chamado, escolhido, é que ele não aproveitou o chamado. Anote aí, o perigo de não aproveitar a oportunidade. O Senhor chama ele, dá a oportunidade para ele. O texto eu fiz questão de ler aqui, a versão da linguagem atual, linguagem de hoje, dizendo que ele fazia parte do nosso grupo. Ele foi escolhido. Ele fazia, não faz mais. Foi chamado alguém para ocupar o lugar dele. Põe atenção nisso. Ninguém é insubstituível. A obra do Senhor, ela vai acontecer querendo nós ou não. Querendo o Ronaldo estar se apresentando disponível ou não. Aquilo que o Senhor tem estabelecido vai acontecer. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que quando eu não valorizo ou eu não aproveito a oportunidade dada, eu começo a não valorizar aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Nas minhas mãos. E Judas, ele está cometendo esse gravíssimo erro. Ele foi escolhido. Que coisa maravilhosa. Ele foi escolhido. Escolhido. Jesus escolheu ele. Pense bem nisso. Jesus olhou para aqueles 12 homens simples, homens que não eram tão eloquentes assim, sábios, doutores, mestres, não, pescadores e tudo mais. E Deus escolheu, Jesus escolheu, depois de ter orado, escolheu eles. E Judas era um desses. E isso está em Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16. Jesus escolhe eles. Ou seja, Judas não era mais um estranho, era um amigo. Jesus estava próximo, Jesus estava ali com eles, era o mestre deles. Quando Jesus escolhe Judas, Jesus está dizendo: olha, eu estou honrando você. Eu tenho um ministério para você. Eu tenho uma missão para você. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão anunciar as boas novas. Vocês vão fazer parte do plano celestial. Ah, isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Não é alguém que nos chama para fazer parte de um plano terreno, não. Um plano que pessoas, um grupo de pessoas vão ser alcançadas, não. É fazer parte de um plano que foi estabelecido nas regiões celestiais. Isso mexe comigo. Então a primeira etapa de Judas, da vida dele, é que ele tem um grande privilégio. Judas não valorizou o chamado. A sua proximidade com Jesus não garantiu o seu comprometimento.
Ele estava muito perto, ele estava muito próximo, mas isso não garantia a ele que ele iria alcançar os objetivos certos, porque dependia da obediência e da fé dele. Ele estava ouvindo mensagens maravilhosas, ele estava ouvindo ensinamentos, mas dependia dele obedecer ou não. Dependia dele se doar ou não. Dependia dele mergulhar nesse mar, nessas águas ou não. Jesus escreve em Mateus capítulo 22, verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele foi chamado como nós fomos chamados, vocacionados, mas, porém, todavia, existe a nossa responsabilidade diante desse chamado. Existe a nossa entrega diante desse chamado. É um privilégio, mas eu preciso permanecer diante desse chamado. Eu não posso andar conforme o meu querer, a minha vontade. Eu ando de acordo com a vontade daquele que me escolheu. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Não é uma palavra em si, dar glória a Deus e tudo, não, mas é uma palavra de ensino, de entendimento, que precisamos ter. Somos escolhidos? Somos. Que privilégio. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, quem comanda a nossa vida é Cristo. É o Senhor. A prioridade precisa ser Cristo. Porque a minha vitória, a minha conquista, as ruas de ouro, a vida eterna, a coroa da vida eterna, depende do meu procedimento, da minha obediência, da minha fé nessa palavra e diante daquele que me escolheu. É um privilégio. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque não basta ser chamado. Eu preciso exercer aquilo que me foi confiado. Imagine alguém que ganha uma bolsa de estudo para a melhor universidade, mas despreza por preguiça. Assim é quem rejeita a palavra de ensino de Jesus. Ele está diante do maior mestre, mas ele está, não está aproveitando a oportunidade. Nós precisamos ter essa noção de que eu preciso valorizar e aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Estou aqui nessa noite que venhamos ter essa maturidade de entender. Não abra mão das oportunidades que Deus está te dando de trabalhar na obra, de ser uma bênção, de ser um instrumento, de ser luz desse mundo, de ser um missionário na tua casa, de ser um missionário na cidade. Aproveite as oportunidades, porque o soberano mestre, através da sua palavra, vai capacitar você, vai dar graça para você, e você vai cumprir o chamado que ele escolheu para você. Não perca as oportunidades, irmãos. Estou aqui nessa noite para te dizer quantas pessoas estão perdendo as oportunidades. As oportunidades passam e elas ficam aí esperando outras oportunidades. Perdem as oportunidades. Talvez você tenha perdido algumas oportunidades. Talvez você conheça aí agora, você está lembrando de alguém que perdeu oportunidades. Não perca mais as oportunidades. Se apresente. Se apresente diante desse Senhor que te chamou, que te alistou. Se deixe gastar em prol da obra de Deus. Se deixe ser usado por Ele.
aleluia, Ele vai dar a recompensa merecida que eu e você e para todo aquele que se entregou para essa obra, a recompensa vai vir do alto. O seu sucesso, a tua vitória, irmão, depende do céu. A sua vitória, o seu sucesso no âmbito espiritual depende do céu. É o céu que te sustenta. É o céu que te dá vitória. É do céu que vem a resposta. É o céu que sustenta você, que guarda os teus filhos. É o céu que mantém a porta aberta ou fecha a porta que precisa ser fechada. Nós precisamos entender isso, não é a terra, eu não vou ficar aqui nessa terra. O Senhor tem algo muito melhor para nós. Eu não posso, caminhar como Judas caminhou perto do mestre e no final perder a salvação. Eu não posso levar uma vida em que eu caminho com o mestre, mas eu não entrego o meu coração para o mestre. Eu não me rendo a ele. Eu não obedeço a sua palavra. Já viu aquele crente? Eu nasci assim. Eu não mudo. Já viu aquele crente que diz, não é bem assim. Rígido, coração duro. Não recebe a palavra de bom agrado, não aceita a correção, não aceita a disciplina, não aceita a palavra do Senhor. Nós somos barro nas mãos do oleiro. O cristão verdadeiro que entende a palavra, ele é barro nas mãos do oleiro. Amém. Judas tinha o acesso as verdades de Cristo. Ele estava diante dele. Imagine, irmãos, não é o pastor Ronaldo andando com aquele que fazia milagres. Os nossos olhos, os olhos deles estão contemplando coisas extraordinárias. Não é um pastor renomado, não. Esse homem andou com Cristo. Ele estava presente em Betânia. Quando Lázaro, há 4 dias já morto, foi ali tirado ele ali, ele saiu daquela sepultura. Tiraram a pedra e o Lázaro apareceu ali. Ele estava presente. Como não ser tocado diante de tanto acesso às maravilhas de conhecimento que esse homem recebeu? Como não ser tocado verdadeiramente? E aí eu olho para aquele texto de João capítulo 12, verso 4 e o verso 6, coloca para mim. Que algo começou a acontecer no coração de Judas. João capítulo de número 12, o verso 4 em diante. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo, o unguento, por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. O que estava já no coração de Judas? A cobiça já estava no coração dele. A ganância já estava no coração dele. Para um discípulo, alguém que é chamado, isso aqui é um perigo. Nós estamos nos Estados Unidos da América, irmãos. E nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão se vendendo dentro dos Estados Unidos da América. Muitas pessoas estão se vendendo no Brasil. Muitas pessoas estão negociando o seu chamado. Muitas pessoas estão priorizando outras coisas
Muitas pessoas estão pensando no seu bel prazer. Judas começa a ser gerado dentro do coração dele esse desejo desenfreado de obter tesouro na terra. Jesus, ele diz que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso maior tesouro. Que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor a ele. O dinheiro não é nenhum problema, mas o amor a ele corrompe o ser humano, faz o ser humano abrir mão de princípios, faz o ser humano começar a negociar o próprio chamado. E Judas, ele começa a entrar nessa situação desastrosa, perigosa, em que ele está olhando para aquela mulher derramando um perfume, um unguento, Maria, aos pés de Jesus, enxugando com os cabelos, beijando os pés de Jesus. Ele está dizendo: que desperdício. Por quê? Porque existem pessoas que eles não querem ser abençoadores. Existem pessoas que não conseguem ser aquele que está disposto a dar o seu tudo e o seu melhor em prol do reino de Deus, Jesus. Eles querem receber, mas não querem doar. Eles olham talvez e até chegam a dizer: olha, mas fulano deu tanto, que desperdício. Por que tudo isso? Porque o coração já não é um coração de discípulo. É o coração de alguém que foi chamado para ser discípulo, mas que já está se corrompendo e não vai ter como ser transformado, porque essa pessoa já está entrando por um caminho perigoso. Um caminho perigoso. Judas, apesar de tanto acesso, ele estava com o coração endurecido diante de Jesus. Como pode? Para pensar comigo. Como pode alguém andando com Jesus com o coração duro? Agora imagine diante de homens. Imagine diante de pessoas, pastores. Pessoas com o coração endurecido. São pessoas que recebem a ministração. No ano nós temos 52 semanas, 365 dias. Esse ano nós tivemos um dia a mais. Mas ministrações são liberadas. Mas não adianta ministrações ser liberadas, uma palavra ser liberada, se o coração continua duro. Se essas pessoas não querem ser moldadas pelo Senhor. Nada muda. As pessoas estão no local da bênção, mas não conseguem extrair ou ser tocados pela virtude daquele que tem poder de mudar a história. Elas vivem debaixo de uma misericórdia de Deus. A misericórdia, diferente da bondade, porque a bondade segue aqueles que servem ao Senhor. É diferente. Judas tem acesso, mas o coração está endurecido. Não basta ouvir ou ver as obras de Deus, é necessário permitir que elas transformem o nosso coração. É necessário que nós venhamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior, nos convença dos nossos erros, nos convença daquilo que verdadeiramente precisa ser deixado por nós. O coração duro, o coração que vai se petrificando, porque as pessoas não recebem a palavra de bom grado. A palavra parece que
não pode mais, a mensagem não pode mais confrontar o ouvinte. E vai na contramão daquilo que o Senhor diz, porque a palavra dele precisa confrontar e mostrar os nossos erros, nossos pecados, nossas mazelas, para que nós venhamos reconhecer, arrepender, deixar e alcançar a misericórdia de Deus. Amém. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você consegue entender isso aqui nessa noite? Porque não adianta obter sucesso na terra e perder a salvação. Não adianta obter sucesso, ser bem sucedido aqui, como aquele homem rico ir para o inferno. Esse ano foi ministrado sobre isso aqui desse púlpito. Não adianta começar no palácio e terminar em Lodebar. É melhor começar em Lodebar e terminar no palácio. Porque o final é melhor do que o início, o começo. É melhor eu começar aqui, caminhando, obedecendo, meditando na palavra, de dia, de noite, obediente, 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 e ir até o fim. Para que eu possa alcançar verdadeiramente a salvação. A salvação, irmãos. A sua alma almeja as ruas de ouro. Esse corpo fica, essa matéria fica. Teremos um corpo incorruptível. Amém, aleluia. Teremos vestes limpas, brancas, como a alva neve. Amém, aleluia. Não vai ser essas vestes que você compra, essas vestes vão ficar. Porque a alma almeja, a alma que está aí no meio dessa batalha. Porque o corpo só pensa nas coisas terrenas, mas a alma, sendo alimentada, ela começa a buscar as coisas celestiais. Amém, aleluia. A proximidade com Jesus não substitui a entrega genuína por Ele. Eu posso estar perto, eu posso fazer parte da membresia de uma igreja, eu posso até ser um dizimista leal, fiel, mas isso não me garante vida eterna, se eu não entreguei a minha vida completamente, o meu coração ao Senhor Jesus. Pode ter sido apresentado na igreja, pode ter feito o curso de batismo, ser batizado, pode ter sido casado aqui na igreja, mas se não tem a vida com o Senhor, não tem salvação, não tem vida eterna. Eles fazem o que diz a palavra, mas Jesus chega e ainda diz para nós nessa noite: ainda te falta alguma coisa. Foi o que ele disse para aquele jovem rico. Eu observo os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos. Obedeço pai, mãe, faço um monte de coisa. Jesus disse: é verdade, mas ainda lhe falta uma coisa. Você está muito preso às coisas terrenas. Você está muito preso com o seu dinheiro, com o seu dólar. Você está muito preso com a sua Ferrari. Você está muito preso com a sua moto. Você está muito preso com essas coisas. Porque para onde eu estou indo, não vai servir isso. Você quer trocar tudo que você tem por uma cruz? Você quer trocar tudo isso, pega uma cruz, vem após mim, e aí você terá a vida eterna. Essa é a palavra. Judas, ele está ali, irmãos, próximo, íntimo, amigo, mas com o coração inclinado para as coisas deste mundo. Um coração inclinado para as coisas terrenas. Jesus, ele escreve dizendo que Mateus
ele escreve dizendo que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Mesmo Jesus fazendo milagres, ele não fez certos milagres em certas cidades por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque Jesus não está forçando. Requer uma obediência, requer uma fé, requer acreditar. E Judas, a etapa da vida dele que leva ele a abrir mão, não valorizar o chamado, é que ele preferiu o mundo do que Jesus. Ele está diante do tudo e está rejeitando tudo e olhando para as coisas do mundo. Cuidado, que o mundo encanta muitas pessoas. Não abra mão do seu chamado por causa das coisas do mundo. Do teu ministério para uma sopa de lentilha que vão te oferecer. Tome muito cuidado para que você não venha negociar ou vender Jesus em troca de alguns dólares, em troca de algumas moedas, fazendo um paralelo, conjecturando, para que nós venhamos entender que eu posso ainda hoje estar tomando atitudes como a de Judas, negando, abrindo mão, vendendo, tentando ganhar alguma coisa em troca, dizendo aonde ele está, entregando ele. Você acredita que isso ainda pode acontecer? Sim. Em todas as esferas. Olha o que diz. Mateus capítulo 26, verso 14 ao 16. Vai dizer que Judas, sendo ele o tesoureiro do grupo, que nós já lemos esse texto, ele agora vai chegar diante de algumas pessoas, os principais sacerdotes, e ele vai dizer: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Verso 16. E desde então, buscava ele oportunidade para entregar Jesus. Ele começa a negociar um meio de entregar Jesus. Por moedas, por alguma coisa. Judas, ele não percebe que ele estava trocando o tesouro eterno, a coroa da vida, por algo passageiro. Assim tem muitas pessoas hoje, gente. Trocando, perdendo as oportunidades por coisas passageiras, sim ou não? Perdendo as oportunidades de estar no culto, perdendo as oportunidades por coisas passageiras. Não estão diante do tudo. Estão diante do maior tesouro. Estão diante da coroa, da salvação. Mas não conseguem enxergar. Eles vendem Jesus ainda hoje. Trocam Jesus ainda hoje. Trocam de estar na presença dele por algumas coisas passageiras. Por coisas terrenas. Pessoas que não estão comprometidas ou perigosamente comprometidas, elas estão comprometidas ou pouco comprometidas, que é diferente de perigosamente comprometidas. Judas é esse. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. Ele negocia os princípios. Quem vende sua fé por migalhas perde o maior tesouro chamado Jesus.
Foi feito para informação sua, foi feito em 2009 um estudo por uma emissora conhecida aqui nos Estados Unidos, que não necessito mencioná-la, que baseado no livro de Êxodo, onde se vendia um escravo por 30 moedas de prata. O livro do profeta Amós vai dizer que eles trocavam um homem ou um escravo por um par de sapatos. E eles começaram a fazer um cálculo, fizeram um cálculo para a escravidão moderna nos últimos tempos e calcularam $90 o preço de um escravo, baseado naquele estudo. Quantas pessoas Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Traiu Jesus. Perdeu a oportunidade. O mundo vai sempre fazer ofertas. O mundo sempre vai apresentar alguma coisa. E você precisa estar muito atenta concernente a isso. Então eu estou aqui nessa noite para te dizer: valoriza as oportunidades. Virão outras oportunidades diante de você. O Senhor vai enviar outras oportunidades para você. Não perca as oportunidades. Oportunidade de fazer, de ajudar, de trabalhar, de se oferecer e dizer: Senhor, pastor, liderança, eu quero ajudar, eu quero servir. Oportunidades no reino de Deus. Mas para isso eu preciso abraçar isso. E não me vender no caminhar da minha jornada. Seguir firme. É como você olha para os seus filhos e você não quer que ele venha se contaminar, que ele não venha moldar as coisas deste mundo. Assim é o Senhor. Ele olha para mim, ele olha para você dizendo assim: olha, eu vou te abençoar, eu sou contigo, te darei vitória, mas permaneça na minha palavra. Permaneça fiel a mim. Não negocia, Ronaldo, não negocia, não vendo a sua vinha. Quantas pessoas, irmãos, acabam negociando? Você sabe, talvez você saiba de alguém. Começou bem e parou. Começou bem, se lambuzou. Se deixou ser levado pelo sistema, pela corrupção. Se corrompeu. Poderia aqui, olha, lembra de Saul? A presença de Deus era na vida de Saul. A presença de Deus, ele estava no arraial dos profetas. Ele profetizou. Era rei. De repente, já estava endemoniado, tentando matar o ungido do Senhor. Lembra de Sansão? Começou bem o nazireu, Deus escolheu, Deus chamou, separou, mas decidiu caminhar por uns caminhos errados, decisões erradas, ao ponto de ter os olhos arrancados. Porque a presença de Deus se retirou dele, a presença de Deus se retirou de Saul. Nós estamos falando de Judas, que esteve sentado à mesa e teve a oportunidade. Olha para mim, Deus é Deus de oportunidade. Mesmo diante daquele momento, mesmo Judas ali, Jesus dizendo: algum de vocês vão me trair. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter deixado aquele sentimento do coração. Ele poderia se rendido ali diante de Jesus. Mas ele não fez. A segunda etapa da vida desse homem são as decisões, porque quando eu negligencio o chamado, eu começo a tomar as decisões equivocadas. Sabe o que? Eu vou vender ele. Ele está dizendo que vai ser levado ao céu, ele está dizendo que vai morrer, que vai ressuscitar, e eu larguei trabalho, eu larguei um monte de coisa, e o que vai ser de mim? E
Esse é o pensamento das pessoas. Eu fazer a obra e os meus projetos. Não entendeu nada, porque quando eu faço a obra, Deus faz também para mim. Mas eu tenho que confiar. Eu não posso negligenciar. Você olha para esses discípulos, eram pescadores, e o Senhor diz o quê? Deixa isso e me segue. Pedro chega ao ponto de perguntar, mas o que nós ganharemos com isso? Que é a nossa preocupação, nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa, nós temos que trabalhar. Sim, é verdade, mas o Senhor está dizendo, olha, você pode fazer isso, conciliar e não abrir mão do meu reino, da minha palavra. Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. A questão é que às vezes nós queremos ser discípulo, mas nós não queremos agir como um discípulo deve agir. De priorizar o reino. E aí, quando nós estamos diante dele e fazemos a oração, às vezes não alcançamos os benefícios, não alcançamos a resposta, porque nós demos brecha. E é isso que aconteceu com Judas. Olha só o que diz. Lucas capítulo 22, verso 2 e verso 3. Satanás entrou em Judas. Judas não está ali estribuchando, rodando na frente de Jesus. Judas está maquinando, Alexandre, no coração como trair Jesus. Olha só isso. E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando um modo de matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, porque era um dos 12. Judas foi aquele que levou os soldados aonde Jesus estava. Judas, com esse pensamento, ele está na mesa da ceia. É muito importante nós entendermos nessa noite. Donizete, é muito importante nós entendermos nessa noite que eu posso estar andando com Jesus, como Judas, e no decorrer da caminhada, se eu não guardar o meu coração, eu posso me contaminar. Eu posso perder o mais precioso. Eu posso ser um amigo de fachada. Eu posso ser um amigo, sabe aqueles amigos que você não conhece na sua rede social? Você nunca viu. Você não conhece. Que não sabe nada dele, ele não sabe nada de você e ele acabou sendo seu amigo na rede social. Um amigo de distância, longe, que não tem comprometimento nenhum. Nós não podemos ser isso. Nós não podemos agir assim. Quem deixa brechas no coração, convida o inimigo a entrar. Quem deixa brechas no coração, ele acaba convidando o inimigo para entrar. E Judas fez isso. Judas, ele foi avisado. Foi avisado. Ele podia se arrepender. Os avisos de Deus são como bússolas para a nossa salvação. Ele está aqui hoje, nos avisando. Quando ouvimos uma mensagem, é Deus nos avisando. É Deus nos falando conosco, dizendo, eu não quero perder você. Eu não quero abrir mão de você. Olhe para mim, volte a olhar para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. É Jesus te dizendo a mim novamente, dizendo, olha, não se encante com as coisas desse mundo, isso é passageiro. Trabalhe, alcance, mas saiba que o seu sucesso depende mais do Senhor. A tua vida depende dele. Pare para pensar.
O amanhã não te pertence, não me pertence. Eu preciso ter a convicção de que eu estou fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor está dizendo, ó, eu te dou a oportunidade de novo. Mesmo falhando, mesmo tendo algumas situações que deixamos a desejar, o Senhor está te dizendo, se arrepende, volte a caminhar de novo comigo. Vamos olhar para a vida de Judas e vamos tirar lições disso. Porque o Senhor sempre está com uma porta aberta, dizendo, olha, a porta está aberta, vem ceiar comigo. Vem caminhar comigo. Não. Olha o que aconteceu com Judas. Não cometa esses erros. Como eu disse para vocês, Judas teve o privilégio de estar do lado de Jesus. Mas isso não garantiu a fidelidade dele. As escolhas determinou o destino de Judas. Sim ou não? As escolhas que ele foi tomando foram dando um destino que ele acabou tendo. Nossas escolhas, irmãos. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Você faz suas escolhas e elas te direcionam para um destino. Ou vai ser céu ou inferno. E nós precisamos tentar para isso. O ano está acabando. Quantos querem vitórias e vitórias? Todos nós. Mas o ano que vem não nos compete a nós. Mês que vem não nos compete a nós. Eu preciso colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Judas escolheu a traição, enquanto Pedro, mesmo negando Jesus, escolheu arrependimento. Judas teve remorso. Pedro teve arrependimento. É algo bem diferente. Pedro foi perdoado. Judas tirou sua própria vida. O que o Senhor tem para nós? Vamos colocar de pé? Que o Senhor tem propósito para a tua vida. Deus cumpre o propósito mesmo diante da traição de Judas. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Confie no Senhor. Ele tem o melhor para você. E você foi chamado e escolhido por o Senhor. Não para desperdiçar oportunidades. Não desperdice mais oportunidades. Eu quero te dizer que Judas desperdiçou a oportunidade. Mas o Senhor te chama hoje e diz, olha, não perca mais as oportunidades. Eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Não tenha medo. Tenha coragem. Acredite. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, sabe das suas condições, sabe da sua estrutura, conhece você. O que ele espera de nós é atitude como de homens como Pedro. Precipitado, errou, mas que se arrepende. Davi cometeu erros gravíssimos, mas que se arrepende, que deixa e volta para os braços do Pai. O filho pródigo, aquela parábola, cometeu erros, mas se arrepende, reconhece. E todas as vezes que nós nos arrependemos, reconhecemos nossos erros, nos arrependemos, o Pai está sempre com os braços abertos. Glória a Deus. Para te dizer, vamos começar de novo. O ano está acabando.
Não deixe nada impedir você de obter ou de chegar no pódio que Deus tem preparado para você, não. Amém. Mergulhe, se apresente. Não negocie a sua fé, não abra mão. Não aceite nenhuma oferta do inimigo. Não negocie o seu tempo com Deus, irmãos. Não negocie as horas que o Senhor tem te dado para você servir a Ele. Abrace as oportunidades. Senhor, eu quero ser mais útil na tua obra, no teu reino. Eu quero ser mais comprometido com o Senhor. Agora acredita, vão fazer ofertas. Vão fazer ofertas. Nós tivemos aqui uma AGO, alguns irmãos tiveram, Escola Bíblica da Unimate. Pastor Samuel Ribeiro esteve ministrando dizendo: quantas pessoas às vezes abandonam Jesus por causa de situações ou de convites. Eles abrem mão porque, mas pastor, eu preciso ir. Então você precisa do Senhor. Tem convites que você não pode abrir mão, oportunidades que você não pode abrir mão. É um momento de nós mostrarmos verdadeiramente se nós estamos decididos ou não, e confiar que Ele vai fazer o milagre. Aí no seu lugar, feche os seus olhos e adore o Senhor. Você já ficou sentado bastante tempo. Às vezes nós achamos difícil ficar de pé. Amamos tanto a Ele, mas estamos cansados. Estou cansado. Será que o meu Deus não merece a nossa adoração? Adore ao Senhor. Adore a Ele. Se nós nos calarmos, ainda hoje as pedras irão clamar. Se nós não abrirmos a boca, se você não abrir a boca e adorar, não aqui, mas adorar, proclamar o reino de Deus, as pedras irão proclamar. Pessoas ímpias vão falar. O Senhor te chama. Oh, aleluia. Cante e adore ao Senhor. Se você perdeu algumas oportunidades, peça ao Senhor: Senhor, me dê essa oportunidade novamente. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero recalcular a minha rota, Senhor. Eu quero me alinhar à tua palavra, Senhor. Eu não quero cometer o erro de Judas. Eu não quero olhar para o dinheiro, para o ouro, para a prata. Eu quero olhar para o Senhor. Nós que estamos aqui nos esforçamos mais para as pessoas do que em prol do próprio reino de Deus. Nós nos dedicamos e mergulhamos e fazemos tanto para o patrão, para as pessoas, e esquecemos de fazer para o reino de Deus, para aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. O Senhor te chama nessa noite. Ele fala forte no meu coração. E essa palavra é para a igreja. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua entrega?
deixe isso acontecer. Finalize esse ano diferente. Começa o ano que vem diferente. Dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, comprometidos com o reino de Deus. Eu não quero bênçãos de homens, eu quero a bênção de Deus. As bênçãos que o Senhor tem para a sua vida permanecem. As coisas que o homem pode te presentear, te dar, vai ser destruído pela traça. O ladrão rouba. Transforma-me conforme a tua palavra. Oh, aleluia, te adoramos, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Se apresente hoje dizendo: Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Usa-me. Eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um farol. O seu coração se renda a Ele nessa noite. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer forma e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, Peça a Ele para mudar o seu coração nessa noite, para fazer o seu coração arder nessa noite. usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol de noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olhe para mim, mesmo com os olhos fechados, mas me escute. Quebranta-me, As nossas escolhas, as suas escolhas usa-me, vão te direcionar. enche-me Faça uma análise. e Vai te aproximar de Cristo. usa-me, Vai edificar a tua vida. O sonda-me, que você está fazendo hoje está edificando a sua vida. quebranta-me, transforma-me, Nós temos que analisar isso. As circunstâncias. Porque esse homem Judas está andando com o maior mestre, o Criador, o Todo-Poderoso. E o Senhor não interferiu nas escolhas dele. Permitiu ele tomar as escolhas. Nós estamos diante desse mesmo Deus, dizendo: olha, é você que decide, você que escolhe caminhar comigo ou não, andar de maneira correta ou não, confiar em mim ou não.
não. Porque o ambiente é profético. A palavra é do Senhor, a palavra poderosa. Mas se o meu coração não se dobrar, se render, ser trocado, não vai acontecer a transformação na nossa vida. Sabe aquela maquiagem que é feita? Maqueia-se o rosto e tapa as rugas, as pequenas imperfeições. Vestimos bem, uma roupa bonita, mas cobre as imperfeições, como Naamã. É um capitão, mas tem uma farda, mas por baixo da farda tem uma enfermidade. É como essas fotos hoje em dia, que as pessoas colocam um filtro. Não é nada daquilo. É uma farsa. Aquelas fotos é uma farsa. Até brincam dizendo, se essa pessoa desaparecer, não acha. Porque o filtro cobriu as imperfeições. Nós não podemos viver assim. Judas, ele está andando com Jesus, mas o coração está cobiçando as coisas terrenas. Lembra de Geazi? Ele anda com Eliseu, mas não tem a visão de Eliseu. Ele anda com Eliseu, ele vê milagres acontecer, mas ele é cego espiritualmente. Judas está andando com Jesus, está vendo milagres, mas o coração continua ainda terreno. Coração de um homem natural. Coração de um homem que não valoriza o chamado. Finalizo com você nessa noite. Valorize o chamado de Deus na tua vida. Valorize o chamado de Deus na tua vida, homem, mulher, crianças que estão aqui. Valorize o chamado. Essas crianças que estão aqui desde pequenas estão sendo ensinadas. Valorize o chamado, porque muitos vieram só depois a Jesus. Valorize o chamado de Deus. Aquele que chamou é poderoso para seguir acrescentando e trabalhando em nossas vidas. Oh, aleluias. Senhor, eu quero nessa noite te louvar, dar graças a ti. Queremos apresentar cada família aqui, cada ministério, homens de Deus, mulheres ungidas, crianças ungidas e separadas com propósito. Eu oro, Senhor, para que esse povo que está nos assistindo, esse povo que está aqui presente, esse povo venha ser revestido com a tua presença, com a tua glória, para exercerem o chamado. Que os nossos olhos nessa noite venham ser abertos, que as escamas venham cair dos nossos olhos e dos olhos de tantos cristãos que estão aí, Senhor, ó Deus, vendo milagre, mas no final, ó Pai, irão perder a salvação. Oh, meu Deus, muitos em seu nome expulsarão demônios, mas o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Ah, meu Pai, não deixa isso acontecer com a tua igreja, não deixa isso acontecer conosco, não deixa, Senhor, ó Pai, depois de pregar as boas novas do Evangelho, falar das tuas maravilhas, perder eu a salvação, mas que venhamos seguir caminhando nesse caminho estreito, nessa porta estreita, sem negociar os seus princípios, sem abrir mão da tua palavra, sem, ó Pai, guardando a sã doutrina no nosso coração. Oh, meu Pai, nos faça meditar na tua palavra de dia e de noite, nos faça amar a tua palavra, nos faça verdadeiramente ser sacerdotes do lar, nos faça verdadeiramente ser filhos obedientes a pai e mãe, para que tenham a vida prolongada, os dias prolongados na terra. Nos
nos faça ser boa esposa, bons discípulos, nos faça ser bons cidadãos, nos faça, Senhor, Pai, ser homens e mulheres que refletem a Tua glória, que refletem a Tua presença. Oh, aleluias! Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Exaltado é o Teu nome. Oh, aleluia, que o Teu Espírito venha trabalhar no nosso ser, no nosso interior, para nos entender, Senhor, oh Pai, para nos ensinar a priorizar o Teu reino. Oh, bendito seja o Teu nome. Que venhamos, ó Pai, vencer os desafios, o cansaço, as ofertas, dizer não para elas em prol do Teu reino. Seja exaltado o Teu nome, ó Pai. Que venhamos aprender a derramar o nosso vaso de alabastro aos Teus pés. Entregar o nosso tudo diante do Senhor. O nosso tempo, ó Pai, cansado, mas na Tua presença. Ah, Senhor, ó Deus, porque nós saímos da Tua presença renovados, abençoados pela Tua presença, curados pela Tua presença. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! 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 Eu quebraria o vaso. Aleluias! Deixe quem quiser. Glória te damos, levanta as suas mãos e adora Ele. Oh, aleluia, não perca a sua salvação. Não abra mão do seu chamado. Oh, aleluia. Quebra o teu vaso hoje. Quebra o teu vaso amanhã. Quebra o teu vaso todos os dias na presença dEle. Aos pés do Oh, aleluia. meu vaso. Eu quero, Senhor, eu quero o meu vaso. Meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, por esse culto. Eu sou grato a Deus por essas famílias aqui, que o Senhor tem confiado, Senhor, em nossas mãos. Nós estamos aqui pregando a Tua palavra. Que a Tua palavra venha causar um efeito, um impacto em nossas vidas. Aleluia. No nosso interior, venha jorrar águas de vida eterna. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós não queremos retroceder, nós queremos avançar. Na contramão deste mundo, cumprindo a Tua vontade e o Teu querer. Ainda que venhamos ser rejeitados e presos, mas nós iremos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Deus abençoe sua vida, um domingo abençoado. Aplauda o Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Deus abençoe. Aleluia. Cumprimenta o teu irmão, dá um abraço a ele.
lealdade a Deus não está à venda. Aleluia. Sua lealdade a Deus não está à venda.